Efésios 4:1 diz assim: portanto eu, prisioneiro do Senhor, suplico-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebeste, com toda humildade, mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, sobre todos, por meio de todos e em todos. Amém. Amém? Bom, apesar de não quero me alongar, nós vamos cear, mas eu quero trazer uma palavra que Deus falou, que eu ministrei hoje nos outros 2 cultos. A igreja precisa, é natural, a igreja de Jesus, e aí eu quero me referir um pouquinho mais direcionado à igreja Abba Pai. Ela precisa amadurecer. Claro que precisa amadurecer. Nós somos uma igreja jovem, somos a igreja com 10 anos, somos uma igreja quase adolescente, nem adolescente é. Então a gente está nascendo, crescendo, se desenvolvendo. Batizamos 1.300 pessoas este ano. O ano que vem já tem batismo em março, e Deus está acrescentando pessoas. E naturalmente um bebê, quando nasce, ele precisa de um processo de maturidade. E hoje é um culto de ceia. Eu queria trazer uma palavra mais direcionada para aqueles que já entregaram a vida para Jesus, já estão maduros o bastante para querer uma comida um pouco mais sólida. Eu sei que pregar domingo à noite é muito difícil. Eu vou dizer por que é difícil. Pregar domingo à noite é difícil, e pregar domingo à noite para a mesma igreja é mais difícil ainda, porque é fácil ser um pregador itinerante. O que é um pregador itinerante? Ele prepara 5 mensagens, as melhores que ele tem, bota no bolso e sai pregando pelo Brasil. Ele prega a mesma mensagem várias vezes em várias igrejas. Todo mundo que ouve vai dizer uau, todo mundo ri das piadas, porque nunca ouviram antes. Agora difícil é contar piada aqui, que eu conto as mesmas sempre, e vocês ainda dão risada. Isso é muito legal comigo, vocês. Agora uma coisa é você preparar uma comida. Quer ver um exemplo? Olha que interessante. Você vai na casa de alguém, visitar alguém, aí a visita faz uma lasanha. Aí os seus filhos comem a lasanha e falam assim: nossa, melhor lasanha do mundo. A mãe olha assim, ó: eu estou fazendo lasanha há 30 anos para vocês. Como que você diz que é a melhor do mundo? Se eu tô... É claro, aquela lasanha que ela faz todas as semanas virou rotina. Aí agora aquela nova tem um temperinho diferente. Agora come aquela nova por 30 anos para te ver. Então é natural. Então pregar itinerantemente nesse ponto é muito mais fácil. Agora todo domingo pregar para a mesma igreja, com uma diversidade de pessoas. Tem gente aqui que não sabe mesmo que tem Abacuque na Bíblia, e tem gente aqui que já estudou o livro de Abacuque, estudou com um livro de teologia do lado. Ou seja, tem níveis de fé. Pastor, isso é errado? Não, isso é uma beleza, porque o corpo de Cristo é como uma família. Tem bebê, tem adolescente, tem mais velho. O apóstolo Paulo disse: vocês ainda são crianças em alguns assuntos, em outros vocês são maduros. Então é normal. Só que para mim não é tão simples. Eu tenho que apresentar aqui um buffet, porque eu não posso chegar aqui e colocar uma feijoada só, porque se eu colocar só uma feijoada, eu vou matar o novo na fé. Quem concorda comigo? O bebezinho na fé vai dizer: meu Deus, eu não aguento isso tudo. Agora o maduro na fé vai dizer: é isso aí, isso que é palavra. Mas às vezes eu vou trazer uma palavra no meio da mensagem que vai ser assim: Jesus te ama, e Ele não quer que você tire a sua vida. Ele está dizendo para você que Ele é seu Pai. O novo da fé vai dizer: é tudo que eu precisava ouvir hoje. O velho na fé vai dizer: isso eu já sei. Porque isso é a beleza do corpo. Nós somos irmãos, certo? Imagine você, uma mãe colocar na mesa com um bebê de 6 meses, um de 12 e um de 30. O de 30 já era para ter saído, né? Mas é o marido. Vamos salvar aqui esse cara. O marido de 30, o de 12. Imagina ela botar feijoada. Meu irmão, o bebezinho de 6 meses pode matar. É perigoso. Então esse equilíbrio não é tão simples. Só o Espírito Santo para dar essa graça. Mas o que eu entendi? Que esses próximos anos que estão por vir, eu não sou místico dizer que o ano que vem é o ano disso ou o ano daquilo. Todo ano é o ano de Jesus. Mas eu acredito que os próximos tempos da Abba Pai
Não foi à toa que Deus falou para mim não viajar ano que vem, para mim ficar mais por aqui. Nós vamos estudar um livro, chama Celebração da Disciplina, do Richard Foster. Nós vamos estudar esse livro nos grupos de convívio. Todo mês uma disciplina, para a gente aprender a lidar com jejum, com oração, com adoração, com solitude, com contemplação. Vai ser lindo para nós vamos crescer, nós vamos amadurecer, certo? Então, como eu acredito nisso, que Deus está fazendo, conduzindo a Abba Pai para um crescimento, não só numérico, mas qualitativo, né? Com qualidade também. Então eu acredito que Deus está trabalhando isso. Bom, falando disso, esse texto fala de algo que eu quero trazer para essa noite, tá? Eu creio que talvez possa ser simples, mas é um buffet. Pega aquilo que você puder se alimentar, tá bom? Aquilo que você achar que não é para você, tá tudo bem. Vai pegando aquilo que é para você. O texto fala de unidade. Paulo está dizendo: eu oro para que vocês cresçam em unidade, no vínculo da paz. Que vocês cresçam. Então, fala comigo assim: crescer é importante. Espiritualmente, fisicamente, crescer é importante. Financeiramente, não tem nada de errado. Crescer é saúde. Tudo que é saudável, mas nem tudo que cresce é saudável, porque um tumor também cresce. Então é importante ter saúde para crescer. E Paulo está falando de algo que é importante para a igreja, e eu quero que você aplique isso para a sua vida na medida que você precisa. Ele está falando de unidade, e ele vai dizer em coisas que a gente precisa ter unidade no vínculo da paz do Espírito Santo. Guarde isso aqui. Às vezes, irmãos, para a gente poder ter vínculo, precisa ter paz do Espírito Santo. Você vai entender o que eu vou dizer agora. Quem aqui já teve essa frase, já falou essa frase ou já pensou essa frase? Ai, meu espírito não bateu com aquele. Quem já eu não tenho. Quem aqui já falou, já ouviu do pai? Eu não tenho paz nesse menino. A mãe que já falou, chegou um amiguinho lá, brincou em casa, a mãe assim: eu não tenho paz naquele menino. Eu não tenho paz naquele menino. Quem já entendeu o que eu estou falando? Então o vínculo da paz, quem habita em você é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo vai dizer: isso aqui não é para ter paz, não é para ter vínculo. Então às vezes você está namorando uma pessoa que não é para namorar, o Espírito Santo já está falando para você. Você está querendo fazer uma sociedade na empresa que não é para fazer, o Espírito Santo está falando, tirando a paz, é o vínculo da paz. A paz é um árbitro no nosso coração. Tem gente que dá cabeçada, sabe por quê? Porque não respeita o processo do vínculo da paz. A paz é a que vincula, é a paz que confirma. O Espírito Santo atua aqui no vínculo da paz. Então o texto diz que o Espírito Santo atua aqui. Então a gente vai crescer em unidade no vínculo da paz. Então Deus vai dando paz. Isso aqui você tem relacionamento, aqui você só ama, aqui você suporta. Então Deus vai colocando as pessoas na nossa vida. Irmãos, tem gente que a gente só suporta. Não é que ela é do diabo, mas a gente só suporta. E tem gente que a gente ama, e ama de graça. Tem gente que nem é tão bom assim, mas você ama. Vai explicar. Às vezes é um vínculo que o Espírito Santo dá, porque ela precisa de você e você precisa dela. Então Deus coloca pessoas certas na nossa vida e tira pessoas erradas da nossa vida. Então esse processo de unidade vale para tudo. E o apóstolo Paulo, ele está na cadeia quando ele fala isso. Então ele está preso, mas ele não está machucado com ninguém. Só uma pessoa livre e curada pode curar outras pessoas. Só uma pessoa livre pode abençoar outras pessoas. Uma pessoa magoada nunca vai conseguir abençoar outras pessoas. Então posso dar um conselho? Pede perdão, resolve isso no teu coração. Enquanto você não perdoar o seu pastor, enquanto você não perdoar a sua ex-esposa que levou o dinheiro, levou tudo, enquanto você não liberar, você não vai conseguir abençoar ninguém, porque pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam. Paulo está curado, Paulo está preso. Irmãos, é só ler 2 Timóteo capítulo 4. Paulo começa a dizer: fulano me abandonou, fulano foi para o mundo, fulano não foi, ciclano era para estar comigo lá no juízo, ele me deixou sozinho. Ele começa a falar tudo isso, mas ele não fala assim: ó, não quer saber, a igreja, não vou nem congregar mais. Não, ele fala: eu completei a carreira, combati um bom combate, guardei a fé, eu sei em quem eu tenho crido, o meu Senhor me aguarda na eternidade, eu amo a igreja é de Jesus. Só que pessoas machucam. Então eu oro para que Deus levante entre nós pessoas maduras e curadas, para poder abençoar outras pessoas. Irmãos, eu vou dizer uma coisa: infelizmente a igreja do Brasil é imatura.
Está dando um desconforto numa família famosa no Brasil, uma família que escreveu canções que nos abençoaram. A maioria sabe de quem eu estou falando. Todo mundo é uma família maravilhosa, canções que a gente canta aqui, cantamos, quanto nos abençoaram. Aí está dando um desconforto lá na família, na congregação, na denominação. Aí os crentes, em vez de pacificar, em vez de colocar os joelhos no chão e dizer: Jesus, abençoa aquela família, não permita, guarda eles. Não, é isso aí mesmo, está vendo? É só dinheiro. A gente é juiz, a gente não é maduro. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem tem uma família perfeita que não briga e não teve nenhum problema até hoje, levanta a mão. Tem algum anjo entre nós? Quem aqui tem problema na família? Pode levantar. O problema talvez está do teu lado, não tem problema, pode levantar a mão. Tem gente que fez assim, ó. Meu irmão, não tem nenhuma família perfeita. Então quer um conselho? Cuida bem da tua. Posso ouvir um amém ou não? Cuida bem da sua, isso é maturidade. E aí, entrando para o campo da fé, nós vamos ter bebês aqui. O apóstolo Paulo está escrevendo sobre aquilo que é unânime, central, dizendo: gente, eu vou falar o que é central, eu vou falar para vocês aquilo que a gente tem que ser um. A partir disso a gente pode ser 2, 3, não tem problema. Por exemplo, a liturgia da igreja. A liturgia pode ser 2, 3. O que é liturgia? Formato de culto. Nosso culto começa com uma oração, louvor, recado, palavra, acabou. É a nossa liturgia. Na igreja católica a liturgia está escrita até no papel. Tem outros cultos que tem testemunho e hino especial, né? Os irmãos sobem para dar testemunho. A gente aqui não tem espaço para testemunho, porque uma vez eu vi uma pessoa dando testemunho e me apavorei, eu nunca mais deixei. Claro, ela veio dar testemunho, a mulher pegou o microfone e falou assim: gente, eu estava orando, meu marido, sabe aquele desgraçado, aquele bêbado, aquele endemoniado, eu orei, Deus mata ele morreu, aleluia, eu estou livre. Pode aplaudir, igreja. Aí a igreja não aplaude, pelo amor de Deus. Seus irmãos, teve gente que aplaudir. Então, aí eu não dou microfone para as pessoas, senão daqui a pouco a pessoa começa a falar 5 minutos, vira 1 hora, aí não tem mais espaço para pregação. Então, nossa liturgia. Agora, vem cá, liturgia, qual é a melhor? Que tem mais louvor, que tem hino especial, que tem testemunho, qual é a melhor? Não, isso é periférico, desde que na liturgia Cristo esteja no centro. Desde que a Bíblia esteja no centro e nenhum homem seja adorado, apenas aquele que é digno de toda honra e toda glória. A liturgia é periférico. Pastor, reggae, vaneirão, worship, hino da harpa, hino tradicional, hino de comunidade, qual melhor? Fica à vontade. Tem lugar que você vai, o louvor é mais agitado, aqui é mais tranquilo, é perfil. Essa igreja aqui até para bater palma não sabe. Não pensa uma igreja ruim de bater palma essa aqui. É ruim. É verdade, eu prego por aí, irmãos. Tem lugar que o pessoal bate palma o culto inteiro. Aqui tem um monte que não sabe nem o ritmo. Bate fora da caixa. É verdade. Essa igreja não é treinada para bater palma. No culto. Bate tudo errado. Eu vejo o baterista assim, ó, direto. Porque essa igreja não é da celebração, do culto de celebração. Não tem culto que você entra, tem um corredor lá de pessoas. Você entra, as pessoas estão soltando balão, língua de sogra. Isso, meu Deus, é culto. Eles estão celebrando, o culto é deles. É o perfil deles. Agora, importa se é pulando, se é com hino, se é com adoração, com chip, não importa. Desde que o nome de Jesus seja engrandecido. Isso é maturidade. Isso é o que Paulo está falando no texto. Ele está falando de central e periférico. Vestimenta, calça ou saia, não importa, decência. Porque a decência não é de calça nem de saia. A decência está na pessoa que usa. E no tamanho, na transparência, na ausência e na aderência. Então cuidado. Então nessa Paulo está trazendo um equilíbrio, né? Um equilíbrio. É interessante. E ele cita 7 coisas aqui que a gente tem que ser um. Então vamos lá, tirando essas 7, a gente pode ser 2, 3, está tudo bem. A gente respeita os irmãos, cada um do seu jeitinho. E vou dizer, irmãos, tá? Tem irmãos por aí que não faz como você pensa que deveria fazer, mas o coração deles está mais certo do que o nosso. E Deus está vendo o coração.
Tem irmãos que entram aqui, que se batizaram no último batismo, que se converteram, ou estão visitando, esse benze faz o sinal da cruz lá na entrada. É verdade. Nós, como igreja evangélica, não temos a cultura de fazer o sinal da cruz e entendemos que na Bíblia não precisa. Está tudo bem, mas esse fazer ou não fazer muda alguma coisa? Não muda. Então para que a gente vai criticar? Para que a gente vai falar? Para que a gente vai, olha ali, ó, olha ali, ai, não se converteu ainda. Calma, é um processo. Eu lembro de uma vez que eu estava ensinando no quartel a fazer continência, ensinando o soldado a fazer continência. A continência é com a mão direita. Continência, repete comigo, com a mão direita. Ok, ele estava aqui, todo mundo, aí apresentar a arma, descansar, apresentar, descansar, apresentar, descansar, arruma a mão, 45 graus, 90 graus do solo, palma da mão, falangeta do dedo, polegar, ensinando continência, ensinando, levanta, no meio do nada um soldado faz assim com a mão esquerda, do nada, imagina, 60, tudo igualzinho com a mão direita, e um assim ó, e ele convicto, com uma certeza de que estava com a continência certinha. Eu olhei assim, ô soldado, senhor, é do outro lado. Ele na hora, ele estava aqui, ele pá, aqui ó, porque na cabeça dele era só mudar de lado. Por quê? O menino talvez é canhoto, a vida inteira trabalhou com a mão esquerda, ele vacilou um pouquinho, a mão esquerda subiu. Então irmãos, aí a gente fica rindo do soldado, né? A Vivi tem uma história legal. Ela estava dando aula uma vez e tinha uns meninos, tinha um menino que fazia o 7 ao contrário. Ela fazia o 7 virado, sempre o 7 virado. Só que aí ela foi lá ver o caderno do menino e estava tudo em 7 virado. Aí, na tabuada de 7, aí ela olhando, ajudando, e os amiguinhos do lado. Não sabe fazer o 7. Olha ali, não sabe fazer o 7. Aí a Vivi foi lá na mesa deles, nenhum deles fez tarefa. Os que sabem fazer o certo direito, não faziam, e o que estava fazendo errado, estava tentando acertar. Cuidado para não criticar o 7 dos outros, se você sabe fazer certo e não faz. Alô? Posso ouvir um amém? Talvez essa pessoa que está vindo aqui, que tem um escapulário, ela tem algumas coisas nela ainda, ela daqui a pouco vai entender, o Espírito Santo vai convencer ela. Ela está tentando fazer o 7 daquilo que ela está tentando acertar. Irmãos, às vezes eu chego num restaurante, está lá o casal, a família jantando, eu chego, tem uma escola na mesa. Eu chego assim, fico olhando para a escola. É claro que não. Eu chego e disfarço, faço de conta que nada. Chegou, irmão, tudo bem, tudo bem. Aí o cara já começa. Cervejinha, né, pastor? Sabe, a gente é de ferro. Falei nada. Eu só queria te dar boa noite, querido. A paz do Senhor, inclusive. Tá, mas aí. Não, irmãos. Meu irmão, tem gente aqui que tem 30 anos de igreja. Não é a cervejinha, mas tem outros vícios. Aleluia. Tem gente viciada no tigrinho. Diga aleluia. O que o apóstolo está escrevendo é dizendo, gente, tem uma coisa aqui, uma lista, e agora eu vou ler. Isso aqui não dá para negociar. Isso aqui agora não dá para negociar. Tirando isso aqui, vamos ter equilíbrio. Vamos respeitar as pessoas e o processo de cada uma delas. Cada uma tem o seu processo. Posso ouvir um amém? Escuta, olha o que ele diz. Um só corpo. Um só o quê? Um só corpo. Não, mas tem a quadrangular, tem a assembleia, tem a Abapai, tem a não sei o que, não interessa. Pode ter várias denominações, mas só tem uma igreja, a igreja de Jesus. É um só corpo. É um só corpo. Então não é a assembleia é o braço, a Abapai é o nariz, não sei por que o nariz. A quadrangular é a perna, e aí é assim, é tudo pela metade. Não, é um só corpo. Fizemos parte do corpo de Cristo. Você faz parte do corpo de Cristo. Os irmãos que confessam Jesus lá em outro lugar faz parte do corpo de Cristo. É um só corpo. Quer ver uma coisa que eu não consigo
consigo admitir diante de Deus, eu tenho dificuldade quando eu falo disso. Tem gente que não fala mais com o outro porque foi congregar em outro lugar. Desbloqueia no Instagram. É de uma imaturidade incrível. A pessoa, quando foi congregar em outro lugar, ela não se tornou um demônio, ela só foi congregar em outro lugar. Continua sendo teu irmão ainda. Eu preciso de um amém pelo menos. Por um instante eu acho que vocês não estavam concordando comigo. Quem concorda comigo? Um só corpo. Então, se o irmão lá do Sudão está com um filho sendo morto pela perseguição da fé, aquilo lá tem que me doer também. É um corpo. Um pastor que congrega aqui, e unidade, irmão, não é pensar igual. Unidade não é necessariamente correr a mesma velocidade, mas é estar na mesma direção. Um pastor aqui da cidade me chamou: não congrega aqui. Pastor, estou passando um momento financeiro difícil. Está aqui, nós somos irmãos em Cristo, a gente vai te ajudar. É a igreja. Posso ouvir um amém? Vocês não têm noção, nós temos mais de 700 cadeiras espalhadas por Criciúma e região. Igrejas que começaram, a gente emprestou as cadeiras. Tem mais de 15 igrejas que a gente mandou cadeira. Não é, pai, é Jesus Cheiroso Church, qualquer coisa. Está na moda os nomes. O que é isso aí? Estou se levantando contra o meu ministério? O que é isso aí? Me ilumina. Então, mas aí, não, isso é corpo de Cristo. Quando aquela igreja lá batiza uma pessoa, é como se fosse você, é como se fosse eu, recebendo pessoas no corpo de Cristo. Um só corpo, diga um só corpo. Segundo, ele fala assim, um só Espírito. Opa, um só Espírito? O que é um só Espírito? Um só Espírito. Não existe vários Espíritos Santos, é só um, é o Espírito Santo. Tem doutrinas por aí que tiram a divindade do Espírito Santo. É um só Espírito, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus. É o Consolador, é o outro. A Bíblia diz que ele se entristece. Ele é uma pessoa. Existe o Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo. Acorde de manhã, fale com o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo é Deus conduzindo você. Seja amigo do Espírito Santo. Pense, fale com ele. Ore ao Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo conduzir você. Há um só Espírito. O Espírito Santo. Isso aqui é doutrina básica para a fé cristã. Há um só Espírito. Nós temos um Espírito aqui de revelação. Não tem Espírito de revelação, é o Espírito Santo que revela. Há um Espírito de Jezabel. Não é Espírito de Jezabel, é demônio. Um só Espírito, o Espírito Santo. Posso ouvir um amém? Um só Espírito, o Espírito Santo. Terceira pessoa da Trindade. 2 Timóteo 1,14 diz: guarda o bom tesouro com a ajuda do Espírito Santo que habita em vós. Que habita onde? E quando você vai aqui, a igreja esse espaço vai ficar vazio, mas o Espírito Santo habita em vós, ele vai com você. Ele habita em vós. Um só corpo, um só Espírito. O texto diz uma só esperança. Uma só esperança. Nossa esperança em Jesus não está em dias melhores, em governo melhor, em prosperidade, num grande avivamento. A nossa esperança em Jesus é na eternidade. Uma só esperança. Peraí, então eu não tenho esperança da cura do câncer? Tenho, Jesus pode curar. Eu não tenho esperança de prosperidade? Tenho, Jesus pode prosperar. Então eu não tenho esperança num governo melhor, mais justo? Tenho, Jesus pode atuar. Não tenho dúvidas que pode, mas a nossa esperança em Cristo não é para essa terra. A nossa esperança em Cristo é para um dia morar com Ele para sempre. Ele não morreu para nos prosperar, Ele morreu para nos salvar. Ele não morreu para nos curar, Ele morreu para nos salvar. Então por que Ele prospera e cura? Para dar propósito, para que outros possam conhecer a Cristo e morar no céu junto com você. Por isso que Ele
cura, por isso que Ele faz sinais. Os sinais acompanham os que creem. Para quê? Para os que não creem, possam também crer. Esperança, uma só esperança. 1 Coríntios 15:19 diz: ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a essa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Não é apenas essa vida, é a eternidade. Posso ouvir um amém? Quarta ponto de unidade inegociável: há um só Senhor. Há um só Senhor. Você não entendeu? Há um só Senhor. Quem tem o senhorio, quem governa sobre nós, não é um político, não é um pastor, não é um apóstolo, não é um papa, não temos padroeiro, não temos uma senhora, temos apenas um Senhor, Jesus Cristo, o Salvador. Apenas o nome de Cristo importa que os homens sejam salvos. Timóteo escreve: só há um mediador entre Cristo e os homens, a saber, Jesus. Maria foi mulher de Deus, Antônio foi mulher de Deus, Jorge foi homem de Deus, os homens, grandes santos que passaram pela face da terra, homens e mulheres de Deus, mas só um nome importa que todos sejam salvos, é o nome do Senhor. Nós temos um só Senhor, inegociável, é só um Senhor, o Salvador da sua vida. Pastor, então já que é um Senhor, tudo que não é de Deus vamos quebrar. Não, aqui entra a imaturidade, porque a maturidade vai respeitar o processo e o tratar na vida dos outros. Não vai atacar, não vai ofender. Não precisa ofender, não precisa atacar. Posso ouvir um amém? Podemos adorar de forma diferente, com hinos da harpa, com adoração espontânea, podemos ter liturgia diferente, mas não podemos adorar outro Senhor. Temos um único Senhor. O texto continua dizendo: um só Senhor, uma fé, uma só fé. Não cremos em horóscopo, não cremos em constelação familiar, não cremos em ferradura de cavalo, nem em trevo de 4 folhas. A nossa fé está apenas em Cristo Jesus e no sacrifício que Ele fez. E pode tirar o trevo de 4 folhas da carteira. Assim diz o Telmo. Não precisa nem o Senhor dizer. Está aí. Aí a pessoa está lá, se converteu a Jesus, está lá, um versículo capricorniana. Eu conheço um cara que escrevia para o jornal sobre signos. Eu conheço um cara que escrevia no jornal sobre signos. E sabe o que ele disse? Todo dia eu inventava uma coisa. E a pessoa lendo: hoje você precisa ser mais intencional no seu amor. Tem que ser intencional no amor todo dia. Não precisa ler horóscopo para isso. Posso ouvir um amém? O horóscopo do crente é a palavra de Deus. Acorda de manhã, medita na palavra e sai com ela na mão grudada assim, ó. Eu vou andar naquilo que Deus falou comigo. Amém? Corta aquela pulseirinha no pé que tem que arrebentar para dar sorte. Aleluia. Pegou, eu sei que pegou, sentiu, hein? Sentiu, Arnaldo, acho que sentiu. Uma só fé, não é uma fé diluída. Eu acredito em Jesus, mas também uma fezinha, né? Eu acredito em Jesus, eu acredito que Deus pode me prosperar, mas um bets, uma apostinha, joguinho do bicho. Só vai que sonhei com macaco. Então é um Deus falando. Oh Jesus, Deus está falando para parar de pular de galho em galho. É isso que Deus está falando contigo. Sossega a tua alma. Nunca vi ninguém sonhar com o bicho preguiça. Sonhei com o bicho preguiça. O que Deus está falando? Vai trabalhar. Uma só fé. Repete comigo: uma só fé. Uma só fé. Nossa fé está em Cristo Jesus. Quem crer e for batizado será salvo. Crer, não há necessidade. A primeira necessidade é de crer. Cremos. Por último, não menos importante, um só Deus e Pai de todos. Quantos? Um só Deus e... Então, vamos parar com o negócio.
eu quero trazer agora eu estou falando com a Abapai. Então você que está online aí, que congrega em outro lugar, que visita a Abapai, sai do culto teu e depois vem assistir a gente, fica à vontade aí. Mas não faz confusão com o teu pastor com o que eu vou dizer agora. Quero paz. Esse negócio de paternidade, você é meu filho na fé, eu sou meu pai na fé, meu filho na fé. Em nome de Jesus, há só um pai que está sobre todos. A ninguém chameis de pai, é só o Senhor. Vamos colocar diante de Deus aquilo que é a honra e a glória que pertence só a Ele, e parar de dar para os homens aquilo que pertence só a Deus. Há só um Deus e há só um Pai, é o Pai Celestial. Diga amém. Virou uma bagunça isso no Brasil. Simples assim. Eu entendo uma pessoa nova na fé que tem um carinho. Tem gente que eu participei da vida da pessoa de tudo, aí carinhosamente me chama de pastor, de pai na fé. Eu até entendo o carinho, entendo, está tudo bem. Mas cuidado, porque isso pode inflamar o ego dos homens e tirar de Deus aquilo que é só dele. Ele é a fonte de todas as coisas. E agora eu quero que você receba isso aqui, ó. Olha o texto diz, que lindo que ele é a um só Deus e Pai de todos. Fala comigo, de todos. Então, de todos fala o seguinte: todos que nasceram de novo em Cristo têm Deus como Pai. Ou seja, Ele é a fonte da vida, Ele é a fonte da paternidade, Ele é a fonte de você estar vivo. Diga amém. Nele você foi eleito, escolhido pelo Senhor. É nele, antes da fundação do mundo, é o que diz a palavra de Deus. Olha que interessante, recebe isso no seu espírito agora. Samuel encontrou Saul, presta atenção. Samuel, o profeta Samuel, encontra o rei Saul, e ele fala assim: Saul, hoje, porque você não obedeceu, Deus está destituindo o reino de você. Quem está entendendo? Samuel fala para Saul, rei de Israel: hoje Deus está destituindo você do reino, porque Deus já escolheu outro no seu lugar. Quem é o outro? Rei Davi. Davi não estava vivo ainda, ele não tinha nascido. Davi nem tinha nascido, e Deus falou: Davi não nasceu, mas eu já o escolhi, ele vai ser rei de Israel. Sabe o que eu aprendo aqui? Você pode achar que não, mas Deus já tinha dito sobre você antes de você nascer. Eu tenho um que eu escolhi, eu tenho uma que eu escolhi. Ela vai ouvir a voz do meu espírito, ela vai obedecer, ele vai obedecer. Ele vai ser rei, ele vai ser um sacerdote, ela vai ser uma sacerdotisa. Eles serão bênção na geração deles. Eu escolhi antes. É o Pai de todos. Todos os que reconhecem Jesus como Salvador, Ele é Pai de todos. Então, Pai de todos, origem. Você tem um pai antes de você nascer. Segundo, Ele é Pai sobre todos. Sabe o que é sobre todos? Proteção. Deixa eu dar uma palavra para você. Você que está com medo, porque fizeram feitiçaria na frente da sua casa, porque lançaram uma palavra de maldição, porque alguém disse que teve olho gordo. Deixa eu dizer uma coisa para você: o seu Deus é o seu Pai, e o seu Pai é poderoso e soberano sobre todas as coisas. Os demônios se submetem a Ele. Nenhum demônio tem autorização para entrar na sua casa, se não for pela autorização do seu Pai. O seu Pai que manda em casa. Tem uma bênção de Deus repousando sobre você. O guarda de Israel não dorme, ele vigia, ele protege debaixo das asas do Senhor, no esconderijo do Altíssimo. Ele é o seu Pai, ele cuida de você. Não há encantamento contra Israel, contra aqueles que são do Senhor. Então descansa, Ele é o Pai de todos, mas é sobre todos, guardando. Tem uma bênção, a mão de Deus. Se você que é pai, você que é mãe, sabe cuidar dos seus filhos, imagina o Pai Celestial, como que Ele cuida de você. Recebe isso? De todos, sobre todos, por meio de todos. Sabe o que isso importa? Importa que Ele te escolheu, Ele te chamou, Ele te protege, mas Ele quer usar você, porque Ele é Pai por meio de todos. Sabe como que as pessoas vão conhecer a Deus como Pai? Vendo você
e a sua vida vai refletir o Pai que você tem. Então você é o canal pelo qual Deus se revela como Pai. Ele é Pai de todos, sobre todos e por meio de todos. E por último, o texto diz que Ele é Pai em todos. Uau! Como que Ele é Pai em todos? Porque nós vamos embora daqui e Ele vai com a gente, porque Ele habita em nós. Sabe o que é isso? Intimidade. Ele não é um Deus ausente, um Pai ausente, Ele é um Pai presente. Amanhã de manhã, acredite se quiser, quando você acordar, o Espírito Santo, o Pai e o Filho vão estar ali, dizendo: eu quero fazer parte da tua vida. Pergunta para mim, fala comigo. Eu tenho coisas para te mostrar, eu tenho caminhos para te ensinar, eu tenho luz para te colocar, eu quero fazer parte do teu dia. Eu sou Pai em todos, dentro. Quem recebe isso? E agora eu quero que você se inclua nessa oração. Recebe isso aqui como se fosse Deus, e é Jesus falando de você. Jesus está orando ao Pai. Orando ao quem? João 17, ele está orando ao Pai. Então Jesus está falando com Deus. Presta atenção, olha a oração que Jesus faz. Olha o que ele diz: minha oração. Gente, presta atenção, é Jesus orando. João registrou uma oração de Jesus, não é o Pai Nosso, é outra oração. Olha o que ele está dizendo: minha oração é que todos eles, apontando para os discípulos, apontando para nós. Imagina Jesus aqui orando agora. Nós estamos aqui, Jesus está orando. Ele está orando assim: a minha oração, Pai, é que todos eles sejam um, como eu e você somos um. Olha o que ele está dizendo: Pai, eu e tu somos um, e a minha oração é que eles sejam um, como eu e você somos um. Ele continua assim: Pai, eu estou em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu existes. Sabe o que Jesus está dizendo? Quando o mundo olhar para nós e não vê a gente brigando por causa de placa de igreja, e não vê a gente afogando os irmãos que estão nadando mal, e não vê a gente pisando em quem já está caído, e não vê a gente falando mal dos outros, e vê a gente sendo um naquilo que é unânime, as pessoas vão ver o Pai. Porque muitos não querem estar no meio da igreja, porque eles não conseguem ver o Pai em nós. Não, eu entendo, eu fui católico, fui catequista, não queria saber dos crentes, porque todos os crentes que eu conheci, a exceção de um, que foi uma bênção na minha vida, eles diziam que eu ia para o inferno. Não tem como ver o Pai nisso. Não tem como ver o Pai nisso. Unidade não é ser igual. Unidade é correr para a mesma direção e adorar o mesmo Deus, num só Espírito, num só corpo. Quem recebe isso? Aleluia. Nós estamos num culto de ceia. Somos um culto de ceia, um culto de ceia. E a minha oração é que as pessoas olhem para nós de lá e enxerguem alguma coisa do Pai em nós, pelo menos alguma característica do Pai, porque o Pai é bom, é os filhos que não representam bem Ele. Meu desejo é que os homossexuais se sentem amados quando entrarem aqui. Pastor, E o meu desejo é que eles venham aqui e confessem, entreguem a vida para Jesus e se batizem. Pastor, mas ele é homossexual, tu batiza ele? Eu batizo você que é empresário e dá meia nota. Eu batizo você que assiste novela.
porque eu creio que Deus é poderoso para convencer você para parar de ver novela. Eu batizo você que usa cocaína, não tem problema, porque eu creio que Deus é poderoso para arrancar a cocaína do seu sangue. Até você que bebe a escola, que desce redondo, mas pode levar para o inferno quadrado. Mas sabia que eu batizo você que bebe escola? Sabe por quê? Porque eu vou orar para que Deus, o Espírito Santo, convença você a abandonar o álcool, porque isso pode destruir a sua casa. Eu batizo, porque ainda é o Espírito Santo que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Teve um irmão que falou que teve um sonho comigo, e no sonho a igreja estava, isso aqui era pequeno, a igreja era 100 vezes o tamanho disso aqui, era uma coisa fora do comum. E ele falou que quando ele olhou para a porta, entrava tudo quanto é tipo de gente, gente sem roupa, gente drogada, gente injetando cocaína assim na veia, era tudo quanto é tipo de gente entrando, só curva de rio. Tinha até flamenguista no sonho. Ele falou: Thelma, eu tive uma visão. E o que acontecia no sonho? No sonho a igreja abraçava essas pessoas, e elas eram constrangidas em amor. Eu tenho um sonho, irmãos, que a igreja vai representar melhor o Pai. A parábola do filho pródigo, alguém sabe o que significa a palavra pródigo? A palavra pródigo significa esbanjador. A gente acha que filho pródigo, a palavra pródigo é o perdido, né? Não, pródigo é esbanjador. Sabe que? Só que essa parábola do filho pródigo, essa palavra filho pródigo, não está na Bíblia. Aquilo ali foi invenção nossa. Aquele título, filho pródigo, não tem, aquilo ali é uma divisão nossa. Na verdade, a parábola do filho pródigo, eu colocaria outro nome. Eu colocaria a palavra do pai pródigo, porque quem esbanjou ali foi o pai. O pai amou demais aquele menino. Ele disse: filho, pode vir do jeito que tu está, sujo de porco, todo lameado no pecado da prostituição, mas o pai te ama, a porta está aberta, está aqui a sandália, está aqui a roupa, eu vou te receber. Quem esbanjou ali foi o pai. Eu acredito que uma igreja que vai refletir melhor o pai, ela anda em unidade naquilo que não dá para negociar, mas naquilo que dá para negociar, nós somos flexíveis. Pecado é e vai continuar sendo pecado. A gente nunca vai negociar o que é pecado, nunca. Já perguntaram para mim: pastor, e se porventura um casal de homossexual quiser que você case eles? Eu não vou casar. Tá tudo bem, eu vou, só que em amor eu vou responder. Em amor eu vou responder. Não em juízo, em julgamento, em amor eu vou responder. Pastor, você batizaria? Olha, eu batizei você, estou quase arrependido. Na verdade, quem me batizou errou. Nem eu. E outra coisa, nós vamos ceiar. Só posso dar um conselho? Posso dar um conselho? Não peque na ceia. Ô pastor, como eu estou aqui na ceia, é para me consertar. Mas cuidado, você pode pecar na ceia. O primeiro pecado da ceia: você está pegando a ceia, olhando para o marido: ai, sem vergonha, está pegando também picareta, brigou comigo hoje, essa semana, e está ceando, que cara de pau. Então, o primeiro pecado da ceia: você está tomando a ceia, olhando para o lado, quem está ceando também, dizendo que ele não pode. Então, mulheres, deixa o seu marido cear, e vice-versa, deixa a sua esposa cear. Essa linguaruda está pegando a ceia. Faz um mês que não conversa comigo, agora quer ceiar. Sabe outro pecado? Ai, Senhor, eu não sou digno. Então quer dizer que quando você ceou antes ou no futuro, você foi digno? Então não nega a ceia. Quer um conselho simples? Bem simples. Senhor Jesus, eu só estou aqui por Tua graça. Não sou melhor que ninguém.
e se não fosse a tua misericórdia eu seria consumido. Eu tenho feito coisas que têm desagradado ao Senhor, me ajuda a vencê-las um por um, Senhor. Eu não desisto do Senhor, não desiste de mim, Pai. Eu estou aqui para me redimir, para me render ao Senhor e ao teu poder. Me ajuda a andar em santidade, eu preciso de Ti.